Então, eu só quero concluir diante dessas coisas, porque oi, Tá ok, tá ok, pode continuar sim. tá bom, tá bom. Então, eu só quero concluir dizendo assim que muitas vezes Deus me desafia com esses pensamentos e com essas revelações da palavra dele, onde os servos deles, às vezes, eles surpreenderam a Deus com as suas atitudes. Eles não olharam circunstâncias, não olharam ao redor o momento que eles estavam passando ou vivendo, mas as atitudes deles foram geradas por aquilo que nós podemos estar vivendo hoje. São atitudes que surpreenderam a Deus, apesar de que a gente nunca vai surpreender a Deus. Mas nós podemos ter atitudes diferenciadas nos nossos dias, como estava falando, por causa do poder que está na palavra na nossa boca, de esperança e de fé, né? Então, muitas vezes, nós limitamos a Deus dentro dos nossos dogmas e dentro das nossas realidades. Deus é muito mais do que os nossos dogmas ou realidades. Deus é muito maior de tudo aquilo que nós podemos imaginar. Nós só precisamos nos desprender e poder mergulhar no rio mais profundo das suas águas. O outro dia eu estava escutando a palavra que o Jaciel tinha pregado e estava meditando nela, e a grande realidade de que hoje as pessoas, muitos pastores, os servos de Deus, não são pastores, mas estão machucados, estão distanciados da casa de Deus, porque hoje muito é pregado uma palavra muito triunfalista. Você vai vencer, você vai conseguir, todas as portas vão se abrir para a tua vida, você vai ser bem sucedido, você vai prosperar, você vai ter isso, vai ter aquilo. E a nossa palavra não pode ser somente triunfalista, ela não pode ser somente de esperança, mas ela tem que ser de uma realidade de equilíbrio. Por isso que a palavra de Deus nos chama de coluna. Apocalipse capítulo 3, verso 12, diz que sobre a igreja de Sardes, ele relata a relação da igreja de Sardes, dizendo que ela era pequena, a força dela era pequena, mas ele venceu, e ela venceu porque ela guardou o testemunho e guardou a palavra, e isso trouxe vitória para ela. E por causa disso, Deus ia colocar eles e ela, a igreja, como coluna no santuário de Deus. Então, se Deus nos deu a oportunidade de sermos edifício de Deus, se Deus nos deu a oportunidade de termos a unção do Espírito Santo que quebra todo jugo, se Deus nos deu a oportunidade de termos uma palavra temperada com sal, de sermos moderados, equilibrados, se sermos guia, de termos uma palavra de esperança, de fé, de transformação. Então, se nós temos essa oportunidade hoje, aonde pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, nos leva para poder edificar e não de destruir, de não trazer uma palavra deformada, mas uma palavra que possa estar edificando. Então, nós não podemos limitar o poder de Deus. Nós não podemos ficar limitando o poder de Deus diante das nossas necessidades ou aflições. Temos visto como o Jaciel mesmo estava orando outro dia e estava falando, Senhor, livra-nos da carne e da nossa religiosidade, porque é difícil de ficarmos livres da nossa religiosidade. Porque nós nos limitamos a ela. E muitas vezes o Espírito Santo, ele me leva a quebrar esses limites que a gente muitas vezes nós mesmos colocamos em nossos dogmas no dia a dia. Mas Deus conhece os nossos limites, sabe das nossas limitações, mas também Ele sabe daquilo que nós podemos produzir e Ele potencializa tudo aquilo que nós temos para poder produzir. Eu quero falar uma palavra para esta sala. Não importa a vida de irmão, irmã.
Deus, Ele pode, e Deus vai continuar usando a tua vida, desde que você esteja disposto, e vai gerar coisas novas na tua mente, no teu coração, para serem geradas, porque Deus não é Deus estéril, Deus é Deus de produzir coisas novas, e Ele faz novas todas as coisas todos os dias. Então, o grande desafio que eu tenho, que eu acredito que cada um de nós tem, é olhar para a realidade dos nossos dias e ver que muitas pessoas estão machucadas, muitos ministérios estão paralisados, é porque eles foram ensinados ou foram colocados ou doutrinados, ou podemos falar qualquer outro tipo de palavra, somente com uma palavra triunfalista. E as pessoas, elas recebem somente a esperança boa, mas quando se deparam por grandes problemas e grandes aflições, elas se frustram, porque aquilo que muitas vezes elas passaram muito tempo pregando, para elas não funciona. Então, eu quero compartilhar esta palavra com vocês, dizendo assim, que Deus, Ele quer nos levar além daquilo que nós imaginamos, pensamos ou pedimos. Deus é poderoso para nos dar muito mais daquilo que nós pensamos, imaginamos ou pedimos. Nós não podemos nos achegar diante do trono de Deus sem fé, porque Hebreus 11 diz que nós precisamos nos achegar, é necessário nós nos achegarmos com fé diante do altar de Deus, sabendo de que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, irmãos, o grande desafio nosso nos nossos dias é saber que palavra, qual é o tamanho do reino de Deus em nós, qual é a expansão da palavra da nossa boca para os nossos dias. O que tem saído da nossa boca? O Senhor Jesus falou que nós vamos dar conta das palavras da nossa boca. O Senhor Jesus também falou que nós iríamos fazer obras maiores, bem maiores do que Ele fez e que Ele realizou. Que obras são essas, maiores do que Jesus? São desafios que nós temos que olhar para a palavra de Deus e nos inserirmos nela para ver se nós estamos realizando isso. Nós não somos mais meninos na fé, não somos mais meninos na idade, somos homens, mulheres, experimentados por Deus. Mas será que Deus parou a nossa vida em tudo aquilo que nós já fizemos? Será que Deus não tem mais desafios para nós? Será que Deus não tem mais coisas novas? Será que Deus não tem mais conhecimento novo para nos dar? Será que Deus não tem mais experiências novas para nos dar? Eu só quero compartilhar uma coisa com vocês. Mais uma só e já estou terminando aqui. Quando Josué entrou na terra prometida e ele estava separando as terras para as tribos, e ele estava dizendo lá, ó, a tribo de tal vai ficar ali, e a outra tribo vai ficar ali, outro. Caleb chegou para ele e falou, olha, me dá o monte dos gigantes. Caleb estava com 85 anos de idade, irmãos. E ele pediu a melhor terra, o melhor pedaço de terra que tinha ali. Caleb estava pedindo para Josué, Josué, me dá essa terra. E eu fico imaginando Josué olhando para Caleb e falando, você já está velho, está com 85 anos de idade, você quer a terra onde estão os gigantes? Mas ali naquela terra tinha fontes de água, era o melhor pedaço de terra do lugar. E Caleb falou para Josué, eu tenho a mesma força para entrar e para sair, para lutar e para vencer. Eu tenho a mesma força. Irmãos, se a coluna de Deus que foi edificada naquela casa significava, Deus vai estabelecer com poder a esperança. Nós não podemos perder a esperança. Deus é a nossa fortaleza. Ele é o socorro presente na tribulação. E se eu levantar os meus olhos para de onde me virá o socorro? Meu socorro vai vir do Senhor, Criador dos céus e da terra.
O Salmo 104 fala que Deus fez os seus anjos voadores, mas também fez os seus ministros labaredas de fogo. Então, irmãos, nós não podemos parar de sermos desafiados por Deus. Temos que ter sensibilidade no nosso espírito, sermos sensíveis à voz do Espírito e adequarmos os nossos dias à palavra de Deus, aos nossos dias e à necessidade da alma dos nossos dias. Eu quero contar um pequeno testemunho da minha vida, só para poder ilustrar o que eu estou querendo dizer. Há muitos anos, eu estava numa igreja e pastoreava a igreja, era bispo de uma igreja, tomava conta de 8 igrejas, 8 pastores, além da minha igreja. Eu tinha minha empresa, tinha minha família. E um dia eu fiquei louco e eu procurei o meu bispo e eu falei, olha, cara, eu não aguento mais. Eu ia dormir todo dia, 1h, 1h30 da manhã. Levantava muitas vezes às 3 horas da manhã para ter meu período de oração. Buscava Deus no meio da madrugada. Tinha que ir para a empresa, trabalhava e estava na igreja todos os dias. Quando eu não estava na minha igreja, estava na igreja dos outros pastores, sempre resolvendo alguma coisa, enfim. E eu falei para o bispo, olha, eu preciso entregar algumas coisas, eu não vou continuar me detonando dessa maneira. Aí ele deu risada, já era um senhor de idade, ele deu risada, ele colocou a mão no meu ombro e ele abriu a Bíblia em Isaías 54:2. Alarga as estacas para a direita e para a esquerda, não impeças. Alarga as estacas da tua tenda, porque você vai crescer para a tua esquerda e para a tua direita. Eu vou orar para que Deus possa alargar as estacas do teu entendimento e você possa realizar tudo com sabedoria. Então, irmão, eu vou orar nesta noite para que o Senhor possa alargar as estacas dos nossos entendimentos e que aquilo que Ele prometeu para a tua vida, aquilo que os teus olhos ainda não viram, eu profetizo em nome de Jesus que você vai ver em nome de Jesus aquilo que os teus olhos ainda não viram, experiências espirituais, experiências materiais, experiências da alma, experiências da família, aquilo que a nossa alma anseia, aquilo que os nossos olhos desejam, muitas vezes as coisas do bem, não do mal. Eu profetizo que estas coisas vão te alcançar, porque eu sei o Deus que eu tenho crido e Ele é poderoso para realizar essas coisas. Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso para realizar. Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. As obras de Deus não pararam, os milagres de Deus não foram estagnados, os milagres de Deus não foram para aquela época, são para os nossos dias. E a nossa boca, irmãos, tem que sair uma palavra de edificação e de esperança para os nossos dias. Temos vivido dias difíceis, dias de angústias, dias de grandes perdas, perdas humanas, perdas de entes queridos, perdas